Boa tarde, gente. Tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre funções. Nós vamos estudar hoje o domínio, o contradomínio e conjunto imagem e o estudo do domínio de uma função real. Então, a gente vai iniciar a aula de hoje falando sobre domínio, contradomínio e conjunto imagem. Mas antes, nós vamos relembrar o que a gente viu na aula passada. Então, na aula passada, nós vimos que, dada a existência de uma função f de A em B, o conjunto A ele é conhecido como o conjunto de partida e o conjunto B ele é conhecido como o conjunto de chegada. Por quê? Porque a função ela é dada de A em B. Então, os elementos eles vão partir de A para B. Então, por isso que A ele é conhecido como conjunto de partida e B é conhecido como conjunto de chegada. E F ela é a função que relaciona os elementos desses dois conjuntos. Então, a partir de hoje, nós vamos chamar o conjunto A, ou seja, o conjunto de partida, nós vamos chamar ele de domínio da função. E o conjunto B, que é o nosso conjunto de chegada, nós vamos chamá-lo de contradomínio da função. Então, a função f, ela aplicada em x pertencente a A, resulta em um elemento y pertencente a B, que foi o que a gente viu também na aula passada. Nós aplicávamos os valores os elementos de A, nós aplicávamos numa função e, como resultado, nós obtínhamos os valores y, que y pertenciam ao conjunto B. Então, esse elemento y, a partir de agora, nós vamos chamá-lo de imagem da função. Nós vamos chamá-lo de imagem de y e de x quando nós aplicamos a função f. Então, a partir de agora, nós vamos chamar x, todos os elementos correspondentes de A em B, nós vamos chamá-lo de imagem da função. Então, o conjunto imagem de F ele é formado por todos esses elementos do contradomínio que possui elementos correspondentes no nosso domínio. Então, se todos ou alguns elementos do contradomínio, ou seja, do conjunto B, de uma função, eles formam um conjunto imagem dessa função, então isso significa que o conjunto imagem, ele é um subconjunto do contradomínio, não é isso? Então, nós também podemos dizer que o conjunto imagem é parte do contradomínio de F, ou que está contido no contradomínio, porque o conjunto imagem, ele está contido em B, está contido no nosso contradomínio. E nós podemos representá-lo dessa forma. Imagem de F está contido em contradomínio. Então, a gente vai fazer um exemplo para a gente compreender melhor. Seja o conjunto A e o conjunto B, e a função f de A em B, definida por f de x igual a x mais 1, encontre o domínio, o contradomínio e o conjunto imagem de f. Então, primeiramente, nós vamos fazer os dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. E como a questão nos diz, f é definida por A em B. Então, isso nos mostra que A ele é o nosso conjunto de partida, porque as flechas elas vão partir de A para B. Então, B ele é o nosso conjunto de chegada. Então, a partir disso, nós podemos concluir que, como A é o nosso conjunto de partida, então o A é o nosso domínio. Nós representamos dessa forma domínio de F, que é igual a todos os elementos do conjunto A. E o contradomínio, ele é representado pelo nosso conjunto de chegada, ou seja, o conjunto B. Então, nós representamos o contradomínio dessa forma, contradomínio de F, que é igual a todos os elementos do conjunto B. E para obtermos o conjunto imagem, nós precisamos aplicar todos os elementos do domínio, ou seja, do A,
na função f, que como o enunciado nos diz, ela é definida por f de x igual a x mais 1. Então, a gente vai pegar todos os elementos de A e vai substituir nessa lei de correspondência, que a gente já viu também na aula passada. Então, a gente vai substituir para a gente encontrar o nosso conjunto imagem. Então, substituindo o 1, nós temos que f de 1 é igual a 1 mais 1, que é igual a 2. Então, o nosso y, no caso, a nossa imagem vai ser 2. F de 2 é igual a 2 mais 1, que é 3. Então, a nossa imagem também vai ser 3. E f de 3 é igual a 3 mais 1, que é 4. 4 também vai ser a nossa imagem. Então, fazendo as setinhas, o 1, ele obteve o 2, então a flecha vai estar do 1 para 2. O 2, ele obteve o 3, então a flecha vai estar do 2 para o 3. E o 3, ele obteve o 4, então a flecha vai estar do 3 para o 4. Então, a partir disso, nós podemos concluir que o nosso conjunto imagem, ele é formado por esses elementos que pertencem a B e que foram obtidos através da substituição dos elementos de A na nossa função. Então, o conjunto imagem, ele é definido por 2, 3 e 4, que são os elementos do domínio que possuem um elemento correspondente no nosso contradomínio. Então, a imagem de f, nós representamos dessa forma, imagem de f é igual a todos os elementos da nossa imagem, 2, 3 e 4. Nós podemos perceber que o conjunto imagem de uma função, ele nem sempre compreende todos os elementos do contradomínio desta função, não é isso? Por quê? Porque o 5, ele ficou de fora do conjunto imagem. Então, o conjunto imagem, ele é formado apenas pelos elementos do contradomínio que possuem um correspondente no domínio da função. Estudo do domínio de uma função real. Uma função f de x pode ter todos os valores reais, como valores de x, que podem ser aplicados nela. Porém, existem algumas restrições em que a função ela fica indeterminada, ou seja, não possui resultado. Então, isso quer dizer que em uma função nós podemos aplicar qualquer valor no x. Só que existem algumas restrições, ou seja, existem alguns valores que nós não podemos aplicar na função. Por quê? Porque se nós aplicarmos algum valor na função, ela fica indeterminada, ou seja, ela não vai ter um resultado. Então, o estudo do domínio de uma função real, ele se encarrega de identificar quais são os valores em que nós não podemos substituir em uma função. Então, para isso, nós precisamos entender quais são essas restrições. Então, a primeira restrição é: não existe divisão por zero. Então, como nós sabemos, nós não podemos dividir nenhum número por zero. Por exemplo, se nós temos uma fração, no numerador nós podemos ter qualquer número, mas no denominador nós não podemos ter zero. Porque se nós tivermos zero no denominador, essa divisão ela não existe, porque não existe divisão por zero. Logo, o denominador ele tem que ser diferente de zero. A próxima restrição é: em R, o radicando de uma raiz de índice par não pode ser negativo. Então, uma raiz quadrada, como nós sabemos, uma raiz quadrada, o índice dela é 2. Então, o radicando, ele é negativo. Então, a partir disso, nós podemos concluir que quando o índice de uma raiz ele for par e o radicando ele for negativo,
Então, nós não podemos resolver essa raiz. Então, a partir disso, nós podemos concluir que o radicando ele tem que ser maior ou igual a zero. Ele pode ser zero, só que ele não pode ser menor que zero, ou seja, ele não pode ser negativo. Então, para encontrarmos o domínio de uma função, é necessário que nós possamos impedir que essas restrições elas aconteçam, ou seja, não pode acontecer de o denominador ele ser zero, o denominador ele tem que ser diferente de zero e o radicando ele tem que ser maior ou igual a zero. Então, nós temos uma função de A em B, representada por a setinha, que a gente já viu. Nós sabemos que A ele é o domínio da função e B é o contradomínio da função. Mas nem sempre o domínio ele vai estar claro em uma questão. Às vezes, ele é apresentado somente a lei da função, ou seja, às vezes uma questão ela é apresentada somente a lei de correspondência, sem que A e B eles sejam citados na questão. Então, quando for dado somente a lei da função, o domínio dessa função ele vai ser o conjunto dos números reais. Nós representamos dessa forma, o domínio da função f é igual ao conjunto dos números reais, exceto quando se tem alguma restrição. Caso tenha alguma restrição, nós representamos dessa forma, o domínio da função f é igual a x, pertencente aos reais, tal que. Aí, depois do tal que, nós colocamos as condições para que as restrições elas não aconteçam. Ou seja, nós colocamos as condições para que nós possamos encontrar o resultado dessa função. Agora, a gente vai fazer uns exemplos para a gente compreender melhor. Exemplos. Determine o domínio da função f de x igual a 4x mais 5. Primeiramente, nós vamos identificar o x. Nós temos que o x ele está aqui multiplicando o 4. Depois de identificar onde está o x, nós vamos lembrar das restrições que a gente viu anteriormente. Não deve existir divisão por zero e o radicando de uma raiz de índice par não pode ser negativo. Então, nós podemos ver que as restrições elas não cabem nessa nossa função, é isso? Porque não existe divisão por zero e não existe uma raiz também. Então, o domínio dessa função ele será somente o conjunto dos números reais. Então, o domínio de f é igual aos reais. F de x é igual a raiz de x menos 5. Nós temos que o x ele está dentro da raiz, ele faz parte do radicando. Aí a gente vai lembrar das restrições que a gente viu. Não pode existir divisão por zero. E o radicando de uma raiz de índice par não pode ser negativo. Nós temos que raiz, nós temos o 2 aqui em cima, então ele é um índice par. Então, o radicando, ele não pode ser um número negativo. O 5 aqui, ele está negativo. Então, esse radicando, ele não pode ser totalmente negativo. Então, a gente vai resolver essa raiz para a gente encontrar, tirar, né, a restrição. Então, não pode ser negativo. X menos 5, ele tem que ser maior ou igual a zero, que foi o que a gente viu anteriormente. Então, a gente pode resolver normalmente como se a gente estivesse resolvendo uma função. Então, isolando o x, nós temos que x é maior que 5. Então, o domínio dessa função, ele tinha uma restrição, a gente coloca como
domínio de f é igual a x, pertencente aos reais, tal que x ele tem que ser maior ou igual a 5.